Bom dia, gente. Vamos dar seguimento aqui à aula, né, falando sobre essa questão relacionada à natureza na Ásia, tá? Aí a gente vai fazendo os exercícios do capítulo, né? Então essa semana vai ser dessa maneira e a semana que vem a gente vê, tá bom? Como as dinâmicas mudaram um pouco, provavelmente a aula vai ser um pouco maior, tá bom? Essa aqui eu não acredito que seja não, porque a gente está fazendo só a correção, então para encerrar o capítulo legal a gente vai só ver essa correção aqui, mas as demais vão ser um pouco diferentes, tá ok? Então, gente, olha só, a primeira questão aqui, ó, leia a descrição e escreva nos espaços a letra que relaciona cada uma correspondente região da Ásia, né? Ó, primeiramente aí, ó, a região asiática que engloba a China, país mais extenso do continente. É essa região aqui, ó, leste da Ásia, tá? No caso pra cá, né? Leste da Ásia. Ó, região da Ásia que engloba Índia, tá? É o sul da Ásia, né? A parte mais baixa ali da Ásia. É a península da Índia ali, né? C, região asiática que engloba a porção asiática da extinta União Soviética. Então, Ásia Central, né, aqueles países embaixo da Rússia ali, e setentrional. É essa aí, aqueles países embaixo da Rússia ali, Uzbequistão, Cazaquistão, tudo isso aí tá nessa região aqui, tá? Região asiática formada principalmente por ilhas. Essa aqui, ó, sudeste da Ásia, no caso mais pra cá, né? Tá? E região asiática importante para três grandes religiões monoteístas, é o Oriente Médio, né? Isso aí é mais fácil de todos, tá? Aí tá falando assim, ó, leia uma notícia sobre um terremoto que atingiu o Japão em 2011. Depois responda as questões no caderno. O terremoto atinge a costa do Japão, gera tsunami e mata ao menos 288. Um forte terremoto de magnitude 8.9 atingiu nesta sexta-feira, dia 11, a costa nordeste do Japão. O abalo provocou um tsunami que alcançou áreas da cidade japonesa de Sendai, na ilha Honshu, a principal do arquipélago japonês. Em muitos lugares, o mar ultrapassou os diques de proteção e avançou vários quilômetros por terra. A parede de água entrou quilômetros adentro pela costa da ilha de Honshu, arrastando casas e transformando os portos em cenário de desoladora devastação. Então, a primeira questão é qual assunto tratado na reportagem. É o terremoto e o tsunami que atingiram o Japão, né, nesse período aqui, 2011, se eu não me engano, aqui, 2011, tá? E quais fenômenos da natureza estão narrados na notícia? Explique de maneira resumida o motivo de tais fenômenos ocorrerem com frequência em países do continente asiático, principalmente no Japão, né, gente? O Japão, a gente tem ali um chamado Círculo de Fogo, né? Que são áreas. Tem aqui, ó. Cadê? Vamos ver se está dando para ver direito, ó. O Japão tá aqui, ó, né? Então é uma área de encontro de 3 placas tectônicas, ó. E o Círculo de Fogo do Pacífico, né? Então o Japão tá na beira desse Círculo de Fogo aí, por isso recebe tanta coisa aí. Tá bom? E ó, aqui tem as divisões das placas, né? Ó, essa placa aqui, essa placa do Pacífico, a placa aqui da América do Sul, tá bom? Mas por esse motivo, por ele estar nessa extremidade e ter várias uniões aqui, você vê que tem mais representações de terremoto, ó, tá vendo? Então eles recebem muitos, né? Muitos terremotos nessa região aí. E o terremoto vai gerar o maremoto, né? Então, nós temos poucos exercícios, né, nesse capítulo, mas vamos lá. Ó, sobre as monções, complete os espaços com as palavras corretas.
Na monção úmida, na monção úmida, tá? É só ver lá onde está escrito isso no livro. Os ventos sopram do oceano em direção ao continente, carregando as nuvens e ocasionando chuvas intensas nesse período. Já a monção seca ocorre o inverso, né? Ou seja, os ventos vêm do continente em direção ao oceano, causando um período de estiagem em parte do continente, tá? Então, quando o sol esquenta a água, sobe, né? Chega lá em cima e forma a nuvem. Quando essa monção está vindo do oceano, essa nuvem que vem do oceano vem para o continente e gera uma grande quantidade de chuva. Quando vem do continente, né? Às vezes você tem menos quantidade de chuva e está levando para o oceano. Então a chuva cairia no oceano, no continente, é soprada para o oceano. Então gera uma estiagem, tá bom? Ó, leia o texto e realize a atividade proposta no caderno. A Indonésia tem ainda 95 milhões de hectares de floresta tropical, mas vários observadores prevêem a perda total da floresta dentro de 12 anos. O abate ilegal de árvores é crônico, possibilitado por um governo central fraco e onde até um pouco graçava a corrupção, estimando-se que tal abate ilegal represente entre 73% e 88% de toda a madeira cortada no país. As instituições financeiras internacionais dotaram as serralherias e fábricas de papel da Indonésia com as tecnologias mais avançadas, e seu apetite por madeira é insaciável. Madeiras preciosas como a teca, o mogno, outrora abundantes, são agora raras. A província de Riau, na ilha de Sumatra, detém atualmente o recorde desonroso. A maior área de floresta destruída anualmente, com fogos ateados para liberar terra para novas plantações de palmeiras e dendê. É frequente as companhias produtoras de óleo de dendê estarem simultaneamente envolvidas na exploração de madeira e na produção da pasta de papel, razão adicional para intensificar a destruição da floresta original. Esse fato é particularmente preocupante porque é apenas nas ilhas de Sumatra e de Bornéu em que se encontram os orangotangos, cuja existência fica ameaçada de extinção. É também na ilha de Sumatra que se encontram 222 outras espécies de mamíferos exclusivos da Ásia e outros 125 são limitados à região da Indonésia. Olha isso, gente, né? A Indonésia é formada por um arquipélago na região sudeste da Ásia que se estende ao longo da ilha do Equador. Que tipo de vegetação é predominante no arquipélago e quais são as principais ameaças a esse tipo de vegetação? Então, a gente vai ter que ver aqui que tipo de vegetação, né, que é predominante. Aqui, ó. Estão conseguindo ver, ó? Então você tem aqui, ó, esse território aqui e aqui, ó, né? Floresta pluvial tropical. Aqui, ó, esse território aqui, né? Então, esse tipo de... Quais são as principais ameaças para esse tipo de vegetação? O desmate, né? A ser seco, né? Você ter um problema com a questão da chuva, também pode ser um problema, já que ela funciona através da chuva, né? Da quantidade de chuva. Então, se tiver um período, uma monção seca muito extensa, muito grande, você vai gerar problemas na reprodução dessas árvores, né? Dessa vegetação, tá bom? Desmatamento, né? A ocupação dessas regiões, construção de cidade, mudança, né? No tipo de vegetação para produções também pode ser um problema, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Tá. Aí tem falando aqui que a gente estudou, né? E tem uma espécie de um texto para a gente ir completando, tá bom? Olha só. O continente asiático é o maior... Asiático, tá, gente? É o maior do mundo em extensão e pode ser dividido em 5 regiões. Né? 5 partes, por exemplo. Principais. O relevo da Ásia é marcado por grandes elevações, como a Cordilheira do Himalaia e o Planalto do Tibete, onde predomina o clima de montanha.
tá? O rio Ganges tem grande importância cultural para o povo hinduísta, né? Ganges, né? Lá na Índia, lá nas proximidades da Índia também, hinduísta. No leste e no sudeste da Ásia, a instabilidade geológica provoca riscos elevados e terremotos e maremotos que podem provocar tsunamis. Essa instabilidade geológica se deve ao fato de que áreas mencionadas ficam próximo ao limite de placas tectônicas. Os climas frios e polar são predominantes na parte setentrional do continente, próximo ao Círculo Polar Ártico, né, lá em cima. A maior parte do continente asiático se encontra na zona temperada norte, incluindo uma grande faixa na qual predominam os climas desérticos e semiáridos, tá? Ali no Oriente Médio, ali embaixo, né, da Rússia, tá? O sudeste da Ásia se encontra na zona tropical, né, parte sudeste, onde o clima equatorial predominante contribui com a existência de florestas tropicais. O clima no continente é influenciado pelo fenômeno das monções, particularmente intenso na região sul e no sudeste da Ásia, em razão da presença do Planalto do Tibete. Tá? Então essas monções, que são esse vento, essa chuva que chega do mar ou chega do continente para o mar, é predominante nesse lugar aqui, tá bom? As monções envolvem o deslocamento de massas de ar que causam períodos alternados de precipitações intensas e estiagem em parte do continente asiático. O continente asiático, em especial o Oriente Médio e o sul da Ásia, apresenta um crescente número de conflitos em relação à água. Muitos conflitos, né, gente? A gente vai estudar isso aqui mais a fundo, tá? Porque a gente vai estudar sobre o Oriente Médio, então a gente vai estudar de forma mais focada como se formou, vai estudar a questão como a questão da água é importante aqui, as guerras religiosas e tudo mais, tá bom? Valeu, gente, um abraço.